Horas, 1 minuto, muito bom dia, Papo Expresso direto da casa JW, dá volume, vamos curtir Rodrigo Flores. Que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho, vaidade. Sente que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta. Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe. Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada. Talvez não se importe se eu te manter acordado, vamos passar essa noite igual na noite passada. Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada. Talvez não se importe se eu te manter acordado, vamos passar essa noite igual na noite passada. Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro, te faço mulher, te ofereço um trato e um cafuné. Sai no sapato e não faz barulho, vê se não explana o bagulho. 4 da manhã eu meto o pé. Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro, te faço mulher, te ofereço um trato e um cafuné. Sai no sapato e não faz barulho, vê se não explana o bagulho. 4 da manhã eu meto o pé. Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho, vaidade. De Rodrigo Flores, bom dia, meu irmão, tudo bem contigo? Bom dia. Grande Rodrigão. Mas se aquecendo. Ei, tá aquecendo as mãos, Rodrigo. Chegou. Agora vou tomar um cafezinho pra aquecer a mão agora. Agora ali chega, ali naquela máquina daqui da casa JW, tem um café sensacional. Grande Kiko chegando conosco, seu José Walter Lee aqui conosco, pessoal da casa JW. Rodrigão, como é que foi a tua semana, cara? Sempre bem. Sempre bem, né? Estamos aí se acostumando com frio, as primeiras semanas é mais complicado. Não, outono tem isso, já passou aquele veranico, né? O veranico no início de maio. Agora temos temperaturas mais baixas, cara. Hoje no máximo aí, se bem que no que sai o sol e a gente fica no sol já fica mais quente, ó. O problema é a noite, primeira hora da manhã. Como é que é? Primeiro é a noite e o problema é a noite e a primeira hora da manhã. Sim, não, com certeza. Eu entendi que tu tinha saído a primeira hora da manhã e o Rodrigão tava aí no... Não, mas 8 horas nós já estamos já tava na segunda térmica do mate, né? Tá certo, não. Tem que sair... Cara, tem que começar a sair correr agora. Mas eu tô correndo tardezinha. Tardezinha. É brabo, é na força do ódio, mas imagina quem corre às 6, cara. Quem corre às 6 que dói. Bom, olha aqui, ó. A gente tem de máxima hoje 21 graus. 21 graus porque tem bastante sol. A gente vai ter esse belíssimo céu azul que o clima tá nos presenteando aí. Muito sol pro dia de hoje. Rodrigão, amanhã, ó, dia das mães, cara. Amanhã, depois até tu prepara uma homenagem para as mães bacana aí, para o intervalo. Então amanhã, domingo, ó, dia das mães, tem 15 graus de mínima, vai estar um pouquinho mais quente, ó, e 24 de máxima. Aquecendo, claro, sempre traz um pouquinho de chuva, tem probabilidade 63% de chance de precipitação para segunda-feira, mínima de 9, máxima de 20 graus, segunda-feira, e depois começa novamente a cair as temperaturas. Temos aí para terça-feira e para a próxima semana, mínimas abaixo dos 5 graus. Como começa a próxima semana aqui na Rainha da Fronteira. Rodrigão, daqui a pouquinho tu volta aí para fazer aquele som bacana pra gente de novo, uma homenagem aí para as nossas queridas mamães. Amanhã é dia das mães. Papo Expresso direto então da casa JW, você nos acompanha até às 11 da manhã, todos os sábados aqui, com o oferecimento da Ótica Conquistadora, Dia das Mães Conquistadora, com presentes conquistadores. Confira as sugestões que a Ótica Conquistadora tem para você, separou para você presentear a sua mãe. Ótica Conquistadora, 4 lojas, são 3 lojas aqui em Bagé, 2 na 7 de setembro, uma no Big e uma em Pinheiro Machado. Precisão, qualidade e garantia. Nosso parceiro também aqui no Papo Expresso, Plancópias, muito mais na qualidade dos produtos, mais na qualidade das cópias e impressões, mais no atendimento diferenciado. A Plancópias só não é mais no preço. Hércules Cozinha Pro, equipamentos para você modernizar a sua empresa. A Hércules agora conosco, máquinas, refrigeradores para padarias, lancherias, restaurantes e lojas de conveniência. A Hércules Cozinha Pro oferece orientação especializada para cada equipamento. Parcelamentos facilitados nos cartões e boletos. A Hércules Cozinha Pro, soluções para o seu negócio. O WhatsApp é o 53
981-279-870. O telefone é o 53 também, 3241-1077. Siga as redes sociais, siga no Instagram, @Hércules Cozinha Pro e também, claro, @Hércules Ferragem. Um abraço para o Clark e também para o Augusto. Nossos parceiros também tiveram aqui contando um pouco da história dos 60 anos da Hércules. E conosco também, aqui no Papo Expresso, Zaptier Telecom, a internet que você merece. Planos de ultra velocidade e instalação gratuita. Acesse as redes sociais e saiba mais. Site zaptier.com.br, Rua José Otávio, 130, aqui no centro de Bagé. 3240-8700. O Papo Expresso de hoje, sempre com a produção e técnica de áudio de David Leonel, produção e técnica de vídeo de Cláudio Veríssimo, operação no estúdio da Pop Rock de Feg Rich, produção e apresentação minha, Fernando Tólio, e a participação do nosso querido Rodrigão Flores. Hoje recebe então aqui o Celso Ricardo Colgo Ferreira, bageense, 45 anos, sócio proprietário da CR Gestão Consultoria, com 26 anos de experiência profissional em 15 estados brasileiros, 5 projetos no exterior, na China, Paraguai, Panamá, Austrália, nos Estados Unidos. O Celso é consultor do agronegócio, consultor da GuidePoint dos Estados Unidos, também graduado em administração de empresas, com pós-graduação em agronegócio e gestão de produção, e MBA em comércio exterior e negócios internacionais. O Celso também é autor do livro O Manifesto, a Mudança na Gestão do Agronegócio Brasileiro, e foi vencedor em 2019 do prêmio Carne Forte, personalidade mais importante na cadeia produtiva da proteína animal. O Celso então vem para conversar com a gente sobre o agronegócio brasileiro, sobre o marketing do agronegócio, também sobre a política do agronegócio nacional. Vamos conversar um pouquinho sobre o panorama atual do nosso agronegócio. Uma questão também muito importante, o que a pandemia está escondendo? Qual é o futuro? O que nos reserva 2021 e 2022 para o agronegócio brasileiro? Vamos saber um pouquinho também de como está a imagem do nosso agronegócio lá fora. Tudo isso a gente vai conversar agora, a partir de agora, com o Celso. Celso, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui a Pop Rock, seja bem-vindo à Casa JW, eu sei que tu já é da casa, bageense, hoje radicado em Santa Catarina, né? Conta um pouquinho rapidinho, então, da tua história pra gente, pro pessoal aqueles que não são próximos, né, te conhecerem um pouquinho melhor. Fernando, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter essa oportunidade aqui com vocês, na Casa JW, na Pop Rock. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, um resumo do meu trabalho, eu comecei muito cedo, ainda na extinta CICAD, né, com uma vocação muito direta para a cadeia produtiva da proteína animal, com foco na produção de carne bovina. E saí do estado muito cedo, saí em 99, comecei a minha trajetória pelo Brasil. E aproveitando cada espaço, né, sempre olhando com uma visão macro, nunca buscando um foco principal, mas olhando o Brasil como um todo. Então, desde 99, nessa trajetória, rodando aí, como tu bem falou, por 15 estados já, a gente consegue ter 5 países já com projetos. A gente consegue entender o que o mundo espera em termos de produção de alimentos e o que o Brasil poderia estar fazendo. Então, essa minha trajetória me possibilitou e me ofereceu essa condição de ter um olhar muito mais crítico, né, principalmente sobre as nossas atitudes e sobre as nossas ações. Perfeito. Celso, tu tens um canal aí no YouTube onde tu compartilha tuas opiniões, né? O teu livro, quem puder, a gente tem aqui. Pode pegar ali, Celso, por favor, só para mostrar para o pessoal. Ó, quem quiser procurar aí nas livrarias. Tem para venda online também, Celso? Tem venda online também, e aqui em Bagé encontra na Livraria Leb. Na Leb ali, nosso querido Richarles Nogueira, um grande abraço para ele. Para quem acompanha o teu trabalho, né, a gente vê... uma coisa é quando tu critica sem uma crítica vazia, mas tu criticas com muito embasamento cada uma das observações que tu faz sobre o nosso agronegócio brasileiro.
E uma das maiores críticas, os maiores pontos, talvez o mais complicado, é com relação ao marketing internacional do agronegócio brasileiro. E quando a gente fala marketing, a gente não está falando de publicidade e propaganda, não. A gente está falando de planejamento de mercado. Então, tu fala muito bem que não existe esse marketing internacional do agronegócio brasileiro. Hoje a gente está sofrendo aí uma certa pressão, já há notícias de países querendo boicotar produtos, principalmente na Europa, querendo boicotar os produtos brasileiros. A Europa hoje não é o nosso grande mercado, né? Absorve parte dele, mas não é o grande mercado do agronegócio brasileiro. O Oriente Médio e a China e o Oriente Médio hoje são os grandes destinos da produção nacional. Então eu queria que tu falasse um pouquinho, até por conta da pressão que surge agora com a cúpula do clima, né? As mudanças no cenário internacional, com a vitória do John Biden nos Estados Unidos. Como é que está a imagem, qual é a real imagem do agronegócio brasileiro para os players internacionais? A tua pergunta, a resposta ela é muito interpretativa, haja visto os interesses de cada setor, de cada personagem envolvido junto ao agronegócio. Mas a realidade que nós temos hoje no Brasil é o seguinte: nós temos um fator que interfere muito no desenvolvimento do agronegócio, que são interesses políticos ligados a um setor que deveria desenvolver seu trabalho muito unilateralmente, vamos dizer assim, né? Um setor que precisaria se desenvolver sozinho, a partir de uma gestão específica, técnica profissional, que buscasse os fatores que mais interferem na nossa produtividade, produção, produto e resultado. O Brasil é um país de exportação de volume, e esse volume acaba, em alguns momentos, criando uma certa imagem e expectativa interna, por nós não termos um planejamento de desenvolvimento, com foco no desenvolvimento do agronegócio das fronteiras para dentro, a partir de um estudo das fronteiras para fora. Nós teríamos hoje condições, a gente que está acompanhando o agronegócio, a gente tem visto que os preços no mercado interno têm variado semana a semana. Isso porque existe um fator que os preços que regulam os alimentos no mercado interno são 100% baseados nos preços comercializados lá fora. Então nos falta esse feeling de entendimento a partir desse planejamento interno, onde eu consiga focar cultura por cultura, desenvolver e fomentar elas da maneira correta, aproveitando o quê? O que a Europa, tu comentou bem que a Europa hoje não é o nosso foco, mas a Europa é um grande mercado. Por que nós não aproveitamos? O próprio Oriente Médio, ele nos deixa ainda margem de crescimento muito grande. Mas como o Brasil, a partir de uma gestão política partidária frente ao Ministério da Agricultura, trabalha com a sazonalidade, ou seja, o mercado que mais precisa eu atendo, a gente acaba exportando o volume, como eu falei, sem valor agregado, e nós vivemos num fator risco muito forte. Hoje nós teríamos condições, a partir da nossa capacidade produtiva, atendendo até prestando, né, de uma certa forma, num estudo da FAO, que mostrou que o Brasil pode sustentar até 50% no mercado mundial, até o meados de 2050. Então nós temos condições e potencial de desenvolvimento ainda incalculáveis, vamos dizer assim, muito pouco explorados ainda a nível de Brasil. 3 pontos. Primeiro, eu entendo o teu... é muito interpretativo essa busca pelo entendimento de como os players enxergam o nosso agronegócio. Mas, pelos contatos que tu tem, essa imagem do nosso agronegócio, ela é boa, ela precisa melhorar ou ela está péssima? Nós temos muito para melhorar em termos de imagem, principalmente no mercado internacional. O Brasil é visto como um país do desmatamento, visto como um país que não trabalha a sustentabilidade. E hoje lá fora, a partir do que nós vemos acompanhando, nós temos condições de melhorar o valor dos nossos produtos, mostrando aquilo que nós temos de melhor, né? Que é o nosso clima, a nossa capacidade de interagir com o meio ambiente, que hoje ela está esquecida. Ainda nós julgamos que para nós aumentarmos a produtividade no Brasil, nós precisamos desmatar para que isso aconteça. E hoje a capacidade produtiva por hectare, isso sempre analisando o Brasil de uma forma macro, né? Claro. Nunca regionalizando, como Sim. Isso é um dos problemas do Brasil. Quando nós queremos mostrar alguns indicadores com potencial, a gente regionaliza.
E o Brasil a gente tem que ver de uma forma macro. Então, se nós olharmos com essa visão, a gente vai ver que a gente consegue aumentar e muito a produtividade por hectare, quando comparado a grãos, e a produtividade por animal abatido, vamos dizer assim, no caso da proteína animal, nós podemos aumentar e muito ainda, criando uma identificação com o Brasil sustentável, vamos falar assim, numa produção sustentável. Nós conseguiríamos agregar muito valor lá fora e conseguiria mudar essa imagem que o Brasil tem, que não é boa. Perfeito. Segundo ponto, tu falaste da questão dos preços, né? Tu pode ser interpretado como alguém que gostaria de uma intervenção estatal nos preços. Mas eu gostaria que tu explicasse melhor isso, porque a gente vive sempre, e há muitos anos a gente vive assim, entre querer ser liberal no agronegócio ou na economia, mas sempre com alguma tentação a um intervencionismo do Estado, e isso a gente vê com os preços dos combustíveis, isso a gente vê com, por exemplo, o preço do arroz, que a Conab há muitos anos faz esse controle do preço do arroz. Os preços do leite e o preço da soja são preços que são ditados pelo mercado internacional, Chicago e Nova Zelândia, basicamente, né? Nos dá um panorama disso, e se me corrige se eu estiver errado, por favor. A grande questão preço... Que foi o que tu falaste ali. Exatamente. Ela está muito ligada às políticas direcionadas ao agronegócio, que nós praticamente, a gente pode dizer que nós não temos políticas específicas para o agro. E eu também sou contra a intervenção. Mas nós precisamos entender que é o seguinte, 70% de tudo que nós produzimos no Brasil fica aqui dentro do Brasil, certo? Então, o nosso grande mercado, ele está aqui dentro. E vamos falar assim, que a questão preço, quando comparado com o mercado internacional, ela não tem uma diferença muito grande. Vamos pegar o exemplo da carne bovina. Nós importamos o ano passado mais de 50 mil toneladas de carne para atender um mercado grill, um mercado mais específico, que no Brasil ainda não tem preço. Esse tipo de produto ele consegue atingir patamares ainda considerados absurdos para o nosso mercado, entendeu? Nós trouxemos de fora essa carne? Importamos 50 mil e eu não me lembro bem os pormenores, mas foi mais de 50 mil toneladas que o Brasil importou. Para atender um mercado que exige altíssima qualidade, sendo que nós temos aqui no nosso mercado, na produção interna, carnes que de altíssima qualidade, reconhecidamente, talvez tendo aí apenas Argentina e Uruguai como os grandes, nossos grandes concorrentes, né? Exatamente. Nesses 15 estados que eu andei, eu acompanhei todas as escalas de abate. E a realidade que nós temos hoje é que nós não temos uma política, sim, para intervir em prol de um melhoramento genético do rebanho bovino nacional. Se nós olharmos aí hoje, de 20 a 25% das escalas de abate, elas são compostas por animais bem acabados. O que seriam bem acabados? Animais que nos foram... 25%, no máximo. Um quarto da produção. Exatamente. Esses animais, esses 25%, correspondem a um padrão de animal com precocidade, bom acabamento e uma conformação muscular boa. Então, assim, nós não temos e nós não desenvolvemos, né, não oferecemos condições para que ele, produtor rural, ele consiga melhorar a sua produção, antes e dentro da porteira, com foco numa expectativa de mercado melhor. O que seria o mercado melhor? Com valor agregado maior. Então, o Brasil ele precisa ser visto e interpretado dessas duas formas, das fronteiras para fora e das fronteiras para dentro. Se nós não tivermos o domínio e o entendimento do mercado internacional, como que eu vou fomentar a produção dentro do Brasil para que eu atenda esse mercado, que corresponde aí a 25%, 28% mais ou menos do que nós produzimos, sem esquecer do mercado interno. Então, está nos faltando, há muitos anos já, políticas específicas no Brasil, né, políticas trabalhadas e não com um senso ou com uma visão ligada a políticos, mas sim ao entendimento do que o agro precisa para se desenvolver. Pequenos, médios e grandes produtores hoje no Brasil podem ter resultados infinitamente melhor do que nós temos, com estabilidade e equilíbrio, fazendo com que o mercado interno seja muito bem atendido, com preços pautados a partir da nossa realidade, sem deixar de atender o mercado externo com a valorização que a gente sabe que nós precisamos desse mercado. Esse mercado ele nos dá uma expectativa futura muito boa em produto, produção e preço, né? Só para deixar bem claro, qual é a solução com relação ao preço mesmo? Então, hoje no Brasil a gente precisaria fomentar os pequenos e médios produtores,
né? Nós temos os grandes produtores que têm as suas largas produções, seja de grãos ou de carne, no fomento e na oferta de matéria-prima diferenciada, que esse grande produtor ele foca muito no mercado internacional. Então eu vejo hoje totalmente descoberto e desamparado o pequeno e médio produtor. Se nós tivéssemos uma assistência, uma atenção, um fomento correto para eles, nós conseguiríamos atender o mercado interno com melhor presteza, com produtos melhores e com preços mais estáveis. E isso faria com que o mercado interno se fortalecesse e, consequentemente, a economia. Mas no Brasil nós não temos, e eu digo isso porque já estive lá dentro do Ministério, sei que não existe uma preocupação correta de nós fomentarmos todas as áreas do agronegócio a partir de uma gestão técnica profissional baseada em números e estatísticas reais. Então não é uma questão de tabelamento de preço, de controle de preço, é fomento da produção. Exatamente, sem tabelamento. Muito bem. Outro ponto que tu tocaste com relação a aos mercados, né? A essa condição que o Brasil tem de exportar em volumes. E aí eu te pergunto o seguinte: até que ponto vale a pena nós continuarmos apostando numa política de commodity e não numa política de indústria do agronegócio? E eu não consigo enxergar ainda a política nacional como uma política que seja uma política da indústria do agronegócio, mas sim uma política que trabalha com commodity. E onde a gente está perdendo dinheiro nisso? Onde que a gente está perdendo dinheiro, deixando, como tu acabaste de falar, a gente atende mercados com volume de demanda, mas com baixo valor agregado. E tu falaste da Europa, a Europa exige alto valor agregado. O Oriente Médio nos abre margem ainda, porque também é um mercado exigente, mas ainda importa com volume. Então, onde é que a gente está perdendo dinheiro? Quando é que a gente vai deixar de ter uma política voltada para o commodity e uma política voltada para a indústria do agronegócio? Fernando, não é que seja um pouco mais complexo, mas a gente tem que ter, em primeiro lugar, vontade de fazer isso mudar. Quando nós pegamos, e eu peguei todos os ministros da agricultura, eu vou ser um pouquinho mais específico agora, todos que por lá passaram tiveram uma exigência principal em ser político antes de ser um profissional e um técnico. E quando a gente pensa assim, qualquer governo, independentemente esquerda, direita ou centro, quando tu tem algo que tu exporta demais, que tu tem volume, e com o dólar nesse preço que está hoje, é muito mais cômodo eu manter o volume que eu estou gerando divisas para o país, né? Estou fazendo entrar essa moeda com uma alta valorização aqui dentro, estou movimentando a economia, do que propriamente dito desenvolver o agro como uma maneira geral, né? Tem que querer ter um pouquinho de dor de cabeça nesse negócio aí. Mas quando tu falastes muito bem da questão da valorização do produto, a gente tem comentado muito da China, e eu vivo esse mercado desde 2014, dentro da sua intensidade, procurando entender principalmente quais são os limites desse mercado. E hoje o Brasil se auto-intitula o maior exportador de carne bovina, que nós estamos exportando soja em valores e volumes recorde. Mas a gente precisa entender o seguinte: carne bovina, se nós pegarmos os 20 maiores exportadores de carne do mundo, a carne brasileira tem uma desvalorização em torno de 20% a 40%. Essa é a realidade. Nossa. E quando a gente fala da China, nós estamos exportando volume para a China, retrabalhar essa carne lá, reprocessar para ela sim vender para o consumidor final. Então o Brasil hoje está cômodo, é cômodo tu vender volume, porque te exige menos intensidade e interpretação de mercado. E quando a gente falou, né, quando a gente tem a observação sobre os grãos, e aí entra a questão do soja, nós exportamos soja a um valor de mais ou menos $350, e nós estamos importando soja a um valor de mais ou menos $450. Aonde que está a gestão que nós estamos precisando no mercado internacional para que nós possamos equiparar preços sem desamparar quem está aqui dentro do Brasil? A gente só não está perdendo $100 completamente porque o volume é menor de importação do que exportação. Nesse comparativo simples sim, mas o produtor aqui dentro que precisa, por exemplo, o suinocultor, sim, né, quem produz, quem tem gado confinado, isso o reflexo vai no custo de produção. Está tornando inviável a produção dessas áreas também. Pois é, outro aspecto nisso, a gente estar perdendo dinheiro nessa apenas
negociação, exportação do commodity sem um valor agregado, sem agregar um valor até por, digamos assim, por modelo de produção, né? Não necessariamente por industrialização. Existe, aí nós temos essa balança comercial que é nos vendida ao grande público como sempre superavitária, né? Levada pelo agronegócio, mas tu acabaste de dizer que se a gente vende a 350 a soja e compra a 450, a gente está perdendo $100 aí nessa conta. Mas isso tudo reflete principalmente lá no custo de produção que tanto o produtor reclama. O farelo da soja fica mais caro, a ração fica mais caro, os insumos ficam mais caros. Quando se coloca esse dado na mesa que a gente percebe onde a gente está perdendo, é por aí? Olha, a questão que nos é passada com relação à balança comercial, o primeiro impacto parece que nós estamos muito bem, né? Estamos exportando mais e importando menos. Isso. Mas aí entrou numa questão que ninguém no Brasil fala, nenhum programa no Brasil fala hoje, sobre a questão custo de produção. Nós estamos exportando mais porque o dólar está alto. Nós estamos passando por uma pandemia globalizada. Muitos países diminuíram a produção. Nós não tivemos méritos nesse aumento de produção. Nós não estamos lá fora trabalhando o mercado para que mercado nos veja como um potencial fornecedor de alimentos. Nós estamos vivendo da sazonalidade. Quando o dólar se sustenta nesse patamar, e até eu mandei uma mensagem para o nosso próprio ministro da Economia, quando que nós iríamos montar ou apresentar um plano para que dólar tivesse uma queda? Porque hoje o Estado, como eu falei, o país Brasil, a partir de uma exportação recorde, está tendo retorno. Mas o produtor rural, se nós formos pegar a nível de Brasil, toda a parte de insumos, ela é balizada pelo valor do dólar. Mas só que o percentual de suba desses insumos foi maior quando comparado com o preço que subiu pela valorização do dólar. Então, o custo de produção está alto, nós estamos trabalhando a nível de Brasil com volume exportado, mas sem trabalhar com a real margem de lucro que o produtor está tendo. E, na realidade, muitas culturas hoje, o produtor rural, ele está trabalhando apenas para manter as suas operações, porque resultado, a partir desse cenário que nos passam, que parece que está tudo muito bem, produtor rural, acaba sendo sucumbido nesse meio, e muitos me procuram a nível de Brasil, seja da pecuária de leite, seja da pecuária de corte, agricultura familiar, estão fechando a porteira das suas propriedades rurais, porque está se tornando cada vez mais inviável produzir no campo. A gente vai falar mais sobre essas armadilhas do custo de produção logo depois do intervalo comercial. São 10h29. Está na hora de a gente dar uma paradinha rápida aqui no Papo Expresso. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, agora você fica com o showzaço do Rodrigo Flores. Na sintonia da Pop Rock, a gente vai para o intervalo comercial. Já estaremos de volta. Fiquem conosco. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, Ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no teu coração, tua humildade fez chamar minha atenção. Botou na tua voz o própolis do mel, de algum lugar do céu. E o resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, Ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no teu coração, tua humildade fez chamar minha atenção. Botou na tua voz o
teu sorriso lindo é de algum lugar do céu. O resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Tu é trevo de 4 folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 tu que tem esse abraço casa, se decidir bater asas, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão lhe faltar. Ai, 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 eu só quero o leve da vida pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá, tu é trevo de 4 folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 tu que tem esse abraço casa, se decidir bater asas, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão lhe faltar. Ai, 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 eu só quero o leve da vida pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra lá e pra cá e pra lá. Quando aqui tu tá, tu é trevo de 4 folhas, é trevo de 4 folhas, é. Uma salva de palmas. Obrigado. Para Rodrigo Flores. Grande Rodrigão. Beleza, cara. Vai ficar conosco para fazer o encerramento. Rodrigão, tem compromisso? Claro, não, vamos ficar Vamos? aí. Ah, então tá. Então eu vou deixar para mais tarde tu mandar aquela mensagem para as nossas queridas mamães, que amanhã é o dia delas. Deixa eu mandar um abraço aqui, Rodrigão. Valeu. Obrigadão, meu irmão. Mandar um abraço aqui para o David da Silva, para o Alain Miranda, também para o nosso querido Seco, acho que Danilo Seco, grande figura, sei que está com a gente,
Quem mais quiser participar pode mandar mensagem aí, manda mensagem para o 99711-0577, lá com o estúdio no FEG, o FEG repassa para a gente. Pode mandar nas redes sociais, a nossa fanpage, Pop Rock Bagé, 98.1 FM. O nosso Instagram, @Rádio Pop Rock. Claudião, estamos no Instagram também, hoje mais pelo... O Instagram não está, estamos com limitação na nossa internet, então hoje não tem. Mas tem também no YouTube. No YouTube você pode nos acompanhar e mandar mensagem lá também pelo YouTube. Muito bem. Papo Expresso no ar, lembrando aqui os nossos patrocinadores, pessoal que está sempre conosco aqui, a Zaptier Telecom, a internet que você merece, planos de ultra velocidade, instalação gratuita. Acesse nossas redes sociais, o site é zaptier.com.br, aqui em Bagé, na rua José Otávio, 130, direita, o fone é o 3240-8700. Conosco também, a partir de hoje, Hércules Cozinha Pro, equipamentos para você modernizar a sua empresa. Máquinas, refrigeradores para padarias, lancherias, restaurantes e lojas de conveniência. A Hércules Cozinha Pro oferece orientação especializada para cada equipamento. Parcelamentos facilitados nos cartões e boletos. Hércules Cozinha Pro, soluções para o seu negócio. O WhatsApp é o 53984-279-878. Vou repetir o WhatsApp da Hércules Cozinha Pro, 981-279-878. 53 é o telefone. O telefone fixo é o 53-3241-1077. Siga a Hércules Cozinha Pro no Instagram, @Hércules Cozinha Pro, e também a Hércules Ferragem, @Hércules Ferragem. Conosco também Plancópias, muito mais na qualidade dos produtos, mais na qualidade das cópias e impressões, mais no atendimento diferenciado. A Plancópia só não é mais no preço. E Ótica Conquistadora, Dia das Mães Conquistadora, com presentes conquistadores. Confira as sugestões que a Ótica Conquistadora separou para você presentear a sua mãe. Ótica Conquistadora, 4 lojas em Bagé, 4 lojas na região. 3 em Bagé, 2 na 7 de setembro, uma no Big e a filial em Pinheiro Machado. Ótica Conquistadora, precisão, qualidade e garantia. Muito bem. Ao vivo aqui, direto da Casa JW, hoje com o Celso Ricardo Ferreira, consultor do agronegócio, especialista em mercado internacional. Estamos falando sobre a realidade do panorama atual do nosso agronegócio. A gente encerrou falando sobre as políticas, de certa forma, do nosso agronegócio, o custo da produção. E aí eu quero entrar justamente neste assunto, nessa seara, Celso. Quais são as armadilhas que a pandemia está escondendo para a nossa economia e para principalmente para o agronegócio brasileiro? Acho que talvez a maior armadilha seja o custo da produção que a gente tem comentado. Dentro do que tu vens observando, tu como um especialista do comércio internacional, tu falas muito bem aí sobre essa onda que o agronegócio surfa com relação às negociações de volume de exportação, principalmente muito voltado, muito concentrado no mercado asiático, principalmente na China, um pouco ainda o Oriente Médio e deixando de lado alguns outros mercados. Então, eu queria que tu tentasse fazer essa análise para a gente. Quais são as armadilhas que a pandemia está escondendo para o agronegócio brasileiro? A principal delas, Fernando, a que mais me chama a atenção é essa ilusão a partir desse volume comercializado. Nós voltamos de novo a um assunto onde se fala muito em volume, exportação recorde, produção recorde, faturamento recorde com o mercado de exportação. E essa, para mim, é a maior armadilha, porque ela nos passa um sentimento ou uma ideia de que tudo está muito bem. Independentemente de quem está no governo hoje como presidente, como o nosso gestor do Ministério da Agricultura, que também é baseado numa questão política partidária, nós estamos vendendo algo e estamos colocando o agronegócio num fator risco muito forte. Nós estamos direcionando, por exemplo, todo um agronegócio para um único mercado apenas,
e isso mostra o quanto, de uma certa forma, nós estamos surfando essa onda da pandemia, né? Por que a onda da pandemia? Porque muitos grandes fornecedores acabaram tendo algum tipo de impacto, principalmente no fornecimento de insumos, e aí entra uma questão com relação ao custo de produção. Toda a parte de insumos, desde peças de maquinários agrícolas, o próprio adubo, o valor da semente, tudo aumentou de uma forma muito absurda hoje. Produzir no campo, e essa é uma ideia que passam para todos nós, que o produtor rural, de uma certa forma, dentro da cadeia produtiva, é quem mais está ganhando. E quando tu comentou lá atrás sobre a questão do arroz, ainda no ano passado, eu vi um pronunciamento da nossa ministra, onde ela afirmou com todas as palavras que o Brasil ia tirar a taxa de importação do arroz, porque foi comentado na época o preço do arroz subiu absurdamente, e na ilusão que ela tinha e que tentou nos passar, que importando arroz a tarifa zero, com tarifa zero, nós iríamos conseguir baixar o preço desse produto nas gôndolas. Então isso não aconteceu, e o pior, o arroz ainda subiu, porque quando a gente importa algo, nessas condições, isso também tem um impacto no próprio leite, que ele é importado muitas vezes com tarifa zero, a gente produz quem está no campo, a gente acaba danificando, levando prejuízo para quem está no campo. Sacrificando. Exatamente, porque é o meio da cadeia. Nós temos o antes e o dentro da porteira, e nós temos a parte de transformação e beneficiamento, que é aí que está o grande detalhe e que falta, não digo uma política intervencionista, mas falta uma maior atenção, falta um maior acompanhamento para nós fomentarmos, aumentando essa cadeia produtiva e fazendo com que haja uma concorrência maior. Tendo maior concorrência, nós temos maior produção e nós temos equilíbrio de preços, entendeu? Muito bem. Eu vou repassar um comentário aqui, eu não vou citar o ouvinte, porque ele ainda não chegou a me autorizar aqui, ele mandou o comentário, mas eu perguntei se podia repassar, mas vou repassar sem o nome aqui. Depois, se ele vou colocar, eu passo o nome. Produtores do Brasil, no caso do Bagé aqui, estão importando soja do Uruguai para atender contratos de venda futura. Então está mais barato importar. Acho que em relação do que tu falaste com relação à exportação e importação de soja. Qual é essa realidade? Tem conhecimento dessa realidade, Celso? Como eu disse assim, né? Quando a gente vai tratar um mercado, uma produção, um produto, eu particularmente, como trabalho a nível de Brasil, eu não posso pegar casos pontuais. Uhum. Hoje, se eu pegar a própria produção de matéria-prima da pecuária de corte, eu em alguns determinados pontos do Brasil eu tenho uma valorização recorde. A exportação em alguns determinados pontos do Brasil eu tenho valores absurdos. Mas eu olho o Brasil como um todo, né? Eu tenho hoje um acompanhamento desde o sul da Bahia, eu vou para o Pará, seja na produção de cacau, na produção da agricultura familiar. Então, existem pontos específicos que aí os estados, a partir de uma necessidade e de um atendimento para esse produtor, ele pode facilitar ou não, né, a partir de uma política mais específica, até a questão de preços e valores. A questão do Uruguai, ele tem um custo de produção, ele tem um valor para o seu produto. E a soja no Uruguai, ela não é vista ou não está sendo vista como o produto principal, como no Brasil hoje ele vem sendo acompanhado. E todos os fatores e todos os indicadores mostram que o Brasil, entre aspas, é um grande produtor, porém ainda não existe um equilíbrio entre produção, exportação e atendimento no mercado interno. Então a gente tem que ter muita calma, eu não analiso o mercado ou a situação do Rio Grande do Sul. Aquele indicador que eu mostrei, aquele resultado, é analisando a nível de Brasil. Tanto a importação da soja do Paraguai, como ela atende alguns mercados no Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Tem algumas questões ligadas à produção lá. Então, essa visão eu não centralizo ou não direciono para uma região ou para um estado. Então, existem pontos de valores diferentes em termos de comercialização, de importação ou exportação. Então, a gente precisa realmente regionalizar a partir do que nós vivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas essa minha ótica e essa minha atenção, principalmente quando eu falo referente ao mercado da China, é olhando a produção como um todo, analisando custos de exportação como um todo, seja marítimo, terrestre, e hoje a importação que nós temos do Paraguai, principalmente, né, também.
e que estão entrando, sim, em alguns determinados momentos, com valores muito mais altos do que nós estamos exportando. Sem querer botar muito contraponto aqui, mas às vezes também tem uma questão de que são produtores brasileiros que têm terras também no Uruguai, pode plantar lá, traz importado de lá a sua carga, né? Tem essa questão, para trazer de lá a sua produção. Tu mora aqui em Bagé, tu é brasileiro, mas tem terras no Uruguai. Produz lá também, para trazer a produção de lá tem que importar, né? Exatamente, então, nós temos esse ponto aí também, né? Tem esse ponto também que... tu falaste ali sobre zerando, ele me mandou claro aqui, então quem mandou a pergunta foi o Armando Otti, produtor rural também e agrônomo, também apresenta conosco lá o Campo Cultura e Tradição, nas manhãs da Pop Rock, mandou essa observação. Tu falaste então aí sobre zerar as taxas de importação do arroz, né? As políticas de impostos, na tua visão, as políticas de impostos e taxação da produção, tanto para fora quanto para dentro. Para fora tem a Lei Candir, né, que há anos causou o estrago que causou, né? Para tentar deixar mais competitivo o agronegócio, a gente, né, abriu mão de receita, o Estado, de certa forma, podendo reinvestir. O problema sempre é para onde vai o dinheiro, onde é que ele cai, né? Não onde acaba não sendo reinvestido. Mas, de qualquer forma, eu quero me referir, a gente tem uma relação diferente com os mercados vizinhos, no caso Uruguai, Argentina, Paraguai. Inclusive, a gente tem aí tratados comerciais que devem ser observados. Mas também a gente tem uma questão interna, que é as taxas de exportação e importação entre os estados, né? A gente tem, por exemplo... São tributos bem diferentes, exato, né? Exato, a famosa guerra fiscal, são coisas que a gente precisa... Inclusive o Brasil é moroso e quando propõe reformas, parece que propõe de forma errada, né? Exatamente. Então eu queria que tu analisasse como é que está a atual situação dentro do próprio país, as taxações entre estados para os seus produtos de commodity. Fernando, tudo implica a partir de um modelo de gestão e de uma atuação macro. Eu em Brasília, quando eu estava em Brasília agora recentemente com a ministra e com uma equipe dela falando sobre isso, endividamento do produtor rural, né, como Perfeito. assunto principal. Pode até tocar nesse assunto também do endividamento, seria o próximo ponto a gente falar sobre a política. Eu fiz uma live com o senador Álvaro Dias há poucos dias atrás, e ele levantou mais uma situação que é preocupante. Vai entrar em votação no Senado agora, lá na Câmara dos Deputados, aliás, um aumento dos tributos com relação a dentro das propriedades rurais, as produções dentro das propriedades rurais, ou seja, antes e dentro da porteira. Na realidade, dentro da porteira, literalmente. O gado que eu produzo, quando eu for vender. Então, ele me fez esse questionamento. Celso, o que tu acha disso? No momento atual que nós vivemos, quando a gente olha uma gestão de uma maneira geral, hoje uma propriedade rural que quer ter resultados, ele trabalha como uma empresa assim. E nesse momento se confundem as palavras, as afirmações, e acabam prejudicando ainda mais pessoa que está no campo, quem produz. Então, de uma maneira geral, o Brasil é um país muito complicado de se produzir, de se abastecer, porque existe essa guerra política entre estados, que é declarada, nós acompanhamos na televisão todos os dias. Política fiscal, né? Exatamente. E essa política fiscal, ela tem um grande problema, que eu fiz esse comentário também em Brasília. Existe um distanciamento muito grande por interesses políticos, de concordância ou não com quem está ou não na presidência, de que maneira se desenvolve esse melhor mercado, porque quanto mais nós produzirmos, exportarmos ou tivermos o livre comércio, melhor vai ser para a economia, para principalmente pequenos e médios municípios, que dependem muito hoje, né, de um volume ligado ao agronegócio maior. Bagé, a realidade. Exatamente. E como Bagé, hoje a gente sai daqui de norte a sul do Brasil, a gente vê e consegue visualizar que muitos municípios dependem desse tipo de produção, desse tipo de comercialização. Só que enquanto nós não tivermos lá, eu dou sempre esse exemplo aqui, nós temos no Brasil um ministro da Economia, que ele é um economista, é um profissional extremo. E nos falta, a partir da gestão do Ministério da Agricultura, um ministro desligado ou que não tenha ligação nenhuma com questões políticas. Que ele, ministro, consiga enxergar o Brasil como um todo,
e apresentar projetos, planejamentos e formas de gerir o negócio que venha a agradar todos os estados ou tentar apaziguar essa diferença que existe política nos estados, para que a gente conseguisse achar o ponto de equilíbrio para quem produz. E esse ponto de equilíbrio tem sim, né, um estudo ou uma interferência dessa carga tributária que ela, de uma maneira que venha a nos iludir, vamos dizer assim, principalmente, ela traz benefícios para os estados, mas ela cria dificuldades e barreiras para quem produz no campo. E eu também costumo dizer isso aqui no Brasil, que nós, né, gestores do Brasil, acabamos criando cada vez mais dificuldades e barreiras para quem produz no campo. E a carga tributária e essa possível votação lá no Congresso com relação à taxação dos produtos dentro das propriedades rurais, a partir de um endividamento que não tem nenhum planejamento de resolução, com foco na resolução, preocupa cada vez mais quem está no campo, né? Pois então, aí a necessidade de estar mais atento à política, às políticas públicas, que elas parecem inexistir para o agronegócio, para o campo em geral, né? Para o campo, na verdade, para todos os setores do país. Só para te dar para ilustrar isso um pouquinho mais, eu fui chamado em Brasília pela ministra e pelo Paulo Guedes para levar essas duas visões com relação ao problema do produtor de cacau no sul da Bahia e também com relação ao endividamento do produtor rural, que já fazia mais de um ano que a equipe do Ministério da Agricultura trabalhava e não conseguia achar uma maneira de resolver o problema. Por quê? Porque todo o entendimento, todas as resoluções partiam de um viés político e não de um viés profissional. Então, de uma maneira muito simples, que se nós tivéssemos um ministro ou uma equipe montada a partir de uma ideia técnico-profissional, que nós visualizaríamos os estados e os produtores, muitos dos problemas que nós temos hoje com relação ao Fundo Rural, né, essa cobrança indevida do Fundo Rural a partir daquela inconstitucionalidade que o STF, né, considerou lá em 2010, muitos dos problemas nós já teríamos resolvido. Nós já estaríamos passando para um outro cenário e uma outra visão, né, de desenvolvimento, principalmente com foco nos mercados. Como isso não existe, acaba dificultando, atrasando, porque sempre nós temos interesses políticos à frente do interesse do produtor rural brasileiro. Muito bem. Para a gente encerrar aqui, Celso, eu gostaria que fizesse um comentário. A gente estava falando de agregar valor ao nosso commodity, deixar de trabalhar apenas como commodity, mas sim como uma indústria do agronegócio, ou seja, não só a questão de industrialização dos produtos, mas de métodos de produção e até métodos de valores, né, de preservação que agreguem valor a esse método de produção. Então eu quero entrar numa questão muito importante, que são as identificações, selos de procedência, identificações geográficas, procedência de produção, enfim, esses selos, né, que acabam agregando valor à carne. Hoje a gente tem a carne e o vinho, são os dois principais selos, acredito eu, do agronegócio brasileiro. A gente fala de produção verde, de produção sustentável. Até que ponto isso realmente agrega valor aos nossos produtos? Como é que o mercado enxerga os nossos selos? Principalmente hoje, que a gente, como lá no início do programa tu disseste, a gente é visto ainda como um país que preserva muito pouco, e o discurso interno é o contrário, de que a gente preserva muito, né? Exatamente. Então, fazer essa análise, eu gostaria que tu fizesse um comentário sobre os selos e os selos de procedência, as IDs, as IPs, né? Identificações geográficas. E também eu queria que tu comentasse aqui, que eu até separei para a gente falar, que é sobre essa questão de como é que como é que o Uruguai e a Argentina, eles são os nossos principais concorrentes, né? Como é que nós realmente estamos à frente deles, eles estamos atrás deles? Como é que o mercado nos enxerga também com relação a esses dois concorrentes? Bom, com relação ao Uruguai e a Argentina, a gente volta... É uma questão muito interpretativa, Fernando. Eu analiso de uma maneira muito assim, profissional, e eu vejo que o Brasil
A diferença do Brasil para esses dois países, principalmente com relação à proteína animal, e agora está entrando grãos também, é uma questão de interesses. Quem e o que está em evidência? O que precisa ser levado, de fato, em consideração naqueles países quando o assunto é agronegócio? Está o produtor rural e a produção. No Brasil é muito complexo e é preocupante, porque eu volto a dizer, os interesses nunca estão ligados diretamente no campo. Nós temos uma frente parlamentar agropecuária totalmente inerte, sem ação e sem atitude, que vive 100% com interesse no voto. Eleitoral. Nós temos confederações e federações que vivem de um status pessoal, no interesse pessoal, e muito pouco influenciam as decisões que podem mudar o agronegócio. Grandes corporações, no caso. Exatamente, eles vivem assinando notas de repúdio e muito pouco atuando em prol do agronegócio brasileiro. Então, é difícil porque a política está entranhada e é o principal fator que tem essa influência junto ao agronegócio, fazendo com que a produção, os mercados, o produto, o produtor rural fique lá para terceiro, quarto e quinto, né? Ponto a ser interpretado e ser atendido. Então, é difícil no Brasil e a gente precisa mudar esse tipo de situação, que eu acho que aí entra muito mais a longo prazo. Mas a curto e médio prazo nós podemos aproveitar esse bioma do Brasil todo, né? Nós podemos aproveitar, por exemplo, essa questão dos selos. Eu hoje até vou adiantar um pouquinho um projeto que eu tenho a nível de Brasil. Eu vou ser aquela pessoa que vai desenvolver uma grande cooperativa no estado do Mato Grosso, e eu só posso ir até aí, onde a questão profissional está sendo levada a sério e em primeiro lugar. São produtores rurais com quase 4 milhões de cabeça de gado, que querem montar uma cooperativa, mas algo a ser invejado, vamos dizer assim, entre aspas, por todos. Algo nunca visto, que nunca desenvolvido. Exatamente. Modelo, uma referência. Nós vamos ter a matéria-prima no campo, nós vamos ter um frigorífico para abater essa matéria-prima e nós vamos desenvolver o mercado a partir de uma marca e de um selo. Hoje nós temos o selo da campanha, né? O selo sabor da campanha, o selo da identificação, georreferenciamento da carne do Pampa, do bioma Pampa, que vai da Argentina, os campos sulinos, né? O Brasil não tem esse selo para o Cerrado, para o Mato Grosso, para o Centro-Oeste, né? É muito pouca produção no Brasil para o tanto que nós podemos explorar isso, entendeu? Então, assim, lá para cima, nas regiões centrais e norte do Brasil, já inventaram, entre aspas, vários nomes, vários tipos de produção, porém, sem um entendimento total e completo sobre a cadeia que eles querem desenvolver. Então, o Brasil pode desenvolver, principalmente com relação a essa parte, fugindo um pouquinho da proteína animal, com relação ao selo orgânico, nós podemos exportar mais, nós podemos agregar valor, e aí eu foco diretamente no pequeno e médio produtor. Nós precisamos fomentar eles, porque o mercado, e aí eu entro no mercado europeu, que o chinês não é tanto... Que é o que agrega mais valor nesse sentido, né? Exatamente. A própria comunidade muçulmana no mundo, hoje ela já está em mais de 1 bilhão de pessoas. Nossa. E o Brasil, ele deixa de aproveitar essas características dos consumidores lá fora para nós desenvolvermos as produções aqui dentro de uma forma mais consistente, né? E aí a gente impacta direto na questão de agregar valores, né? Então nós podemos agregar valor com selos específicos, selos do Cerrado, o próprio boi verde que tu falou, boi orgânico, foi algo que surgiu e ao mesmo tempo se apagou no Brasil. E eu dou um outro exemplo, porque a comunidade europeia, lá por 2005, 2006, era o grande mercado que nós tínhamos para a carne bovina brasileira. E aí foi dado um enfoque muito grande na época para que o produtor rural viesse a rastrear os seus animais. Isso aumentou o custo de produção com uma promessa de que ele seria ressarcido com valores melhores. Hoje, se a gente entra no Sisbov, nós temos talvez 1% dos animais rastreados no Brasil. Por quê? Nós vivemos de um momento, de uma explosão e de uma sazonalidade. Nós não planejamos o agro brasileiro. E isso tem uma diferença, por exemplo, com relação ao Uruguai. Em determinadas culturas, eles são mais profissionais que nós. Porque não existe, assim, com muito impacto, o político que tem que se beneficiar, as confederações, as federações, a própria, uma bancada ruralista que também tem que se beneficiar. Então, entre o campo e o mercado, tem muita gente sugando o agronegócio
e muito pouco ajudando a se desenvolver. Esse é o maior problema e o maior desafio do Brasil, para que nós possamos, lá em 2050 talvez, sermos de fato o celeiro do mundo que todo mundo diz que nós somos e nós ainda não somos. Temos capacidade, temos características e condições. Mas hoje, com todas esses viés e esses desvios que tem entre o campo e o consumidor, isso vem dificultando demais o agronegócio brasileiro, vem criando barreiras e obstáculos, prejudicando 100% onde tudo começa ainda, que eu vejo, lá no campo. Né? Só para a gente encerrar, e eu sei que isso é polêmico, mas na tua visão, o produtor, ele realmente é vítima ou ele está se vitimizando? Eu não vou ficar em cima do muro, mas eu fico assim, com 55% para um lado e 45% para o outro. Fazer a meia-culpa? Exatamente. O produtor brasileiro, de uma certa forma, a gente tem que aplaudir, porque com todas as dificuldades e sendo a ponta da cadeia, ou um processo, uma etapa da cadeia importantíssimo, ele é quem menos tem visto resultados. Nós temos vários atravessadores no meio que têm tido uma lucratividade absurda, e o produtor se limita por quê? Ele tem 1 ou 2 mercados. Quem está no meio, na transformação, no beneficiamento, ele abre um leque comercial muito grande. E é ali que está a maior concentração de lucros hoje. Mas o produtor rural brasileiro, e isso eu disse ainda ontem, numa reunião que nós tivemos com um produtor de cacau, nós temos que parar de aplaudir políticos no Brasil. O político que entra no agronegócio, ele tem que ser cobrado. E eu tenho visto o produtor rural, de uma certa forma, se acovardar à frente de políticos, e isso acaba enaltecendo o trabalho deles e diminuindo a atenção na causa que nós temos que ter, que é uma melhor valorização no campo. Então, enquanto isso não acontecer, nós vamos viver de ilusões, de promessas e muito poucos resultados, porque nós temos eleições de 4 em 4 anos, né? Então, enquanto o produtor rural não entender a sua força e a sua representatividade na economia, né, seja do município, de um estado ou do país, eles vão acabar se vitimizando muito mais, né, do que propriamente sendo aquele elo importante e com força, e que poderia ter uma voz muito forte em termos, né, de busca de mudanças de resultados, de atitudes e atuações. Então, o produtor rural brasileiro, a gente tem que aplaudir, ele realmente faz acontecer, mas nos momentos que ele poderia mudar um cenário, ele acaba se acovardando e se escondendo atrás de promessas políticas, e isso que faz o agronegócio brasileiro viver tantas instabilidades ao longo dos anos e sem uma perspectiva, sem uma luz no final do túnel, né? Com relação à organização desse setor. Muito bem. Celso, obrigado pela tua participação, por ter aceitado nosso convite, por ter vindo até Bagé. Claro, a gente sabe que tu tens a tua família aqui, né? Deixar aqui um grande abraço a toda a tua família. Quer te despedir rapidamente? Não, eu quero agradecer a oportunidade, aqui é um prazer estar aqui na Casa JW, estar contigo, o seu Walter, o Walter Lee, são pessoas que eu acompanho há muitos anos, e é sempre bom estar na terra da gente novamente, trazendo alguma ideia, alguma visão de mercado a nível nacional e mundial também. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Celso. Rodrigão, está na tua mão a nossa homenagem do Papo Expresso, da Casa JW, em nome da Pop Rock, em nome dos nossos patrocinadores, Ótica Bagé, em nome da Hércules Cozinha Pro, Hércules Ferragem, em nome da Plancópias e da Zaptier, a homenagem para o Dia das Mães. Então deixo nas tuas palavras, Rodrigão, e na tua música, faz aí a homenagem para as mamães amanhã. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande
o meu amor por você. Laia, 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 como é grande o meu amor por você. Obrigado.